Um milionário desesperado encontra uma jovem sem teto em um beco sujo de Porto Alegre, mas não está pedindo ajuda para si mesmo. Está carregando suas 3 filhas trigêmeas que misteriosamente fugiram, e precisa de alguém, qualquer um, para segurar uma delas por apenas um segundo. Laura, sobrevivendo nas ruas há meses, estende os braços sem hesitar. E então algo impossível acontece. A bebê que não emite um único som há 8 meses, desde que a mãe morreu, sorri pela primeira vez. As trigêmeas de Henrique sofreram trauma indescritível e médicos dizem que podem nunca falar. Mas em 3 meses com Laura, essas mesmas crianças que especialistas caros não conseguiram ajudar começam a se comunicar, a rir, até a chamar essa estranha de mamãe. Mas quando a sogra de Henrique descobre o relacionamento crescente e ameaça processar pela custódia, pintando Laura como oportunista que seduziu o viúvo vulnerável, toda a família improvável enfrenta a batalha que pode separá-los para sempre. Uma história profundamente comovente sobre como às vezes as pessoas mais quebradas são exatamente quem precisa curar uns aos outros, e como família verdadeira não é sobre sangue ou dinheiro, é sobre quem aparece quando você mais precisa e se recusa a ir embora. Laura Mendes encolheu-se mais contra a parede de tijolos do beco em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, puxando o moletom rasgado mais apertado ao redor do corpo enquanto o vento gelado de julho cortava através do tecido fino. Aos 24 anos, estava vivendo nas ruas há 6 meses, desde que perdeu o emprego de caixa de supermercado e não conseguiu pagar o aluguel da pensão onde morava. Sua mochila surrada continha tudo que possuía: 2 mudas de roupa, uma escova de dentes, um cobertor fino, e uma foto desbotada de sua mãe que falecera de câncer 3 anos atrás. Só mais uma noite, Laura sussurrou para si mesma, como fazia toda noite. Amanhã vou conseguir algum trabalho, alguma coisa. Mas os amanhãs continuavam chegando e nada mudava. Estava escurecendo rapidamente, o sol de inverno desaparecendo cedo às 5 da tarde, e Laura estava decidindo se deveria tentar dormir ali ou procurar um dos abrigos superlotados quando ouviu algo incomum: passos apressados e a respiração ofegante de alguém correndo. Uma figura apareceu na entrada do beco. Um homem de terno caro, uns 40 anos, cabelos escuros bagunçados, carregando algo que fez o coração de Laura parar. 3 bebês. Ele estava carregando 3 bebês idênticas, todas vestindo macacões amarelos, nenhuma com mais de 1 ano e meio. Por favor, o homem ofegou quando viu Laura, seus olhos desesperados. Por favor, você pode segurar uma delas por um segundo? Preciso pegar o celular e ligar para meu motorista, mas não consigo segurar as 3 e pegar o telefone. Laura olhou entre o homem claramente rico, relógio Rolex brilhando no pulso, sapatos italianos cobertos de lama, e as 3 meninhas em seus braços. 2 estavam chorando silenciosamente, lágrimas escorrendo por bochechas rosadas, mas a terceira apenas olhava fixamente para frente com olhos azuis enormes e vazios. Algo sobre aquele olhar vazio fez Laura se levantar imediatamente, estendendo os braços. Claro, me passa uma. O homem entregou-lhe a bebê do meio com cuidado, a que estava chorando mais intensamente. Laura automaticamente começou a embalá-la, fazendo sons suaves que sua mãe costumava fazer quando ela era criança. Tá tudo bem, pequena. Tá tudo bem. Surpreendentemente, a bebê se acalmou um pouco, aconchegando-se contra o moletom de Laura apesar do cheiro de dia sem banho. O homem conseguiu pegar o celular com a mão livre, discando rapidamente. Carlos. Onde diabos você está? Estou na Rua dos Andradas, perto da Praça da Alfândega, no beco ao lado da antiga loja de ferragens. As meninas fugiram e, sim, fugiram. Elas conseguiram abrir a porta do carro quando paramos no sinal. Sim, eu sei que deveria ter travado. Apenas venha me buscar agora. Ele desligou, passando a mão pelo rosto em gesto de pura exaustão. Me desculpe por isso. Foi um dia muito longo. Laura observou curiosamente. Como 3 bebês fugiram. Elas mal devem andar. O homem riu sem humor. Você ficaria surpresa. Sofia, Emma e Isabela são especiais. Extremamente inteligentes e extremamente teimosas. Elas têm 1 ano e 8 meses e aparentemente já aprenderam a abrir fechaduras de segurança infantil. Ele olhou para as 2 meninas ainda em seus braços com mistura de amor e frustração absoluta. E não falam. Nem uma palavra. Os médicos não encontram nada fisicamente errado, mas elas simplesmente se recusam a falar. Laura olhou para a bebê em seus braços. Sofia, presumiu. A menina havia parado completamente de chorar e agora olhava para Laura com fascínio,
pequenos dedos alcançando para tocar o rosto dela. Oi, Sofia, Laura sussurrou. Você é muito esperta, não é? Conseguindo fugir assim. Para seu choque absoluto, Sofia sorriu, um sorriso enorme que transformou seu rostinho inteiro, e fez um som. Não uma palavra, mas um som feliz, um tipo de gorjeio musical. O homem ficou completamente imóvel. Ela nunca faz isso. Nunca sorri para estranhos. Na verdade, mal sorri para mim ultimamente. Sua voz estava carregada de dor. Laura olhou entre Sofia e o homem, começando a entender que havia muito mais acontecendo ali do que apenas bebês fugitivas. Senhor, desculpa perguntar, mas onde está a mãe delas? A expressão do homem se fechou. Minha esposa faleceu há 8 meses. Complicações de parto tardio. As meninas nunca a conheceram realmente. O silêncio que seguiu foi pesado. Laura automaticamente apertou Sofia um pouco mais forte, coração partido por aquelas 3 meninas que perderam a mãe antes mesmo de poder conhecê-la. Sinto muito, foi tudo que conseguiu dizer. Um carro preto e reluzente, claramente uma BMW ou Mercedes. Laura não sabia distinguir carros caros, parou na entrada do beco. Um motorista uniformizado saiu rapidamente. Senhor Henrique. Graças a Deus encontrei. Quando vi que as meninas não estavam no carro, quase tive um ataque. Henrique, aparentemente esse era o nome do homem, começou a caminhar em direção ao carro, então parou e voltou-se para Laura. Você, como se chama? Laura hesitou. Laura Mendes. Henrique estudou-a por um longo momento, tomando nota das roupas surradas, da mochila encostada na parede, da palidez que vinha de não comer adequadamente. Laura, você tem onde ficar hoje à noite? Laura sentiu vergonha queimar suas bochechas. Vou encontrar um lugar. Era óbvio para ambos que era mentira. Henrique tomou uma decisão que pareceu surpreendê-lo tanto quanto a Laura. Vem comigo. Pelo menos para jantar quente. É o mínimo que posso fazer por você ter ajudado com Sofia. Laura começou a recusar. Aceitar caridade de um estranho rico parecia perigoso de várias formas, mas então seu estômago roncou audível. Não comia nada substancial em 2 dias. E havia algo nos olhos de Henrique, uma gentileza genuína apesar do óbvio estresse, que a fez confiar. Tudo bem. Obrigada. No carro, Laura sentou-se desconfortavelmente no banco de couro macio, muito consciente de como devia estar sujando tudo. Sofia ainda estava em seus braços, recusando-se a ir para o pai quando ele tentou pegá-la de volta. As outras 2 meninas, Emma e Isabela, observavam Laura com curiosidade mas sem o mesmo fascínio imediato que Sofia demonstrava. Elas realmente não falam nada? Laura perguntou enquanto dirigiam pelas ruas elegantes de Porto Alegre, passando de bairros que ela conhecia para áreas que só via em revistas. Henrique, sentado ao lado dela enquanto Carlos dirigia, balançou a cabeça. Nada. Levei em 5 especialistas diferentes. Todos dizem que fisicamente estão perfeitas, audição excelente, cordas vocais funcionando, desenvolvimento cognitivo avançado até. Mas não emitem sons além de choro. E ultimamente, nem isso. Só ficam olhando para o nada. Laura viu a dor profunda em seu rosto. Desde quando? Henrique suspirou pesadamente. Desde que a mãe delas morreu. Antes disso, balbuciavam normalmente para bebês daquela idade. Mas depois do funeral, silêncio. É como se tivessem decidido coletivamente parar de tentar se comunicar. Laura olhou para Sofia, que agora brincava com o cordão do moletom de Laura, fascinada. Ou como se ninguém estivesse realmente ouvindo, ela disse suavemente, mais para si mesma. Mas Henrique ouviu, e a observação o atingiu como tapa na cara. O carro parou em frente a um portão imponente que se abriu automaticamente, revelando uma mansão que deixou Laura boquiaberta. Era 3 andares de elegância moderna, todo vidro e concreto exposto, com jardins perfeitamente mantidos e uma fonte no centro da entrada circular. Você mora aqui? Laura perguntou desnecessariamente. Henrique deu um sorriso triste. Moro. Ou melhor, existo aqui. Não tem sido lar há meses. Quando entraram, Laura foi atingida pelo contraste gritante. A casa era impecável, decorada profissionalmente, mas estava vazia de qualquer calor ou vida. Era como um museu, não lar. Uma mulher de uns 50 anos apareceu imediatamente, cabelos grisalhos presos em coque severo,
uniforme de governanta impecável, expressão desaprovadora ao ver Laura. Senhor Henrique, onde esteve? Estava preocupada com as meninas. E quem é esta pessoa? Henrique ignorou o tom julgador. Francisca, está é Laura. Ela ajudou quando as meninas fugiram. Vai jantar conosco hoje. Francisca olhou Laura de cima a baixo, claramente não aprovando. Senhor, não acha que... Henrique a interrompeu firmemente. Prepare um quarto de hóspedes também. Laura vai ficar à noite. Está muito frio lá fora. Francisca abriu a boca para protestar, mas a expressão de Henrique, uma mistura de autoridade e exaustão que não aceitava argumentos, a fez simplesmente assentir e sair. Laura estava completamente sobrecarregada. Senhor Henrique, isso é demais. Eu não preciso. Henrique finalmente conseguiu pegar Sofia de volta, embora a menina protestasse com um choramingo. Por favor. Você me ajudou hoje quando não precisava. Deixa eu retribuir, pelo menos por uma noite. Amanhã, se quiser ir embora, Carlos te leva onde quiser. Mas hoje, fique. Tome banho quente, coma bem, durma em cama de verdade. Colocado assim, era impossível recusar. Laura assentiu, lágrimas picando seus olhos pela gentileza inesperada. Obrigada. Não sabe o que isso significa. Henrique sorriu, verdadeiramente pela primeira vez. Acho que sei. Todos precisamos de gentileza às vezes. Você apareceu no momento certo. Talvez eu possa retribuir. Nenhum deles sabia ainda, mas aquela noite mudaria todas as suas vidas de formas que jamais poderiam imaginar. Porque às vezes, as conexões mais profundas acontecem nos momentos mais improváveis, entre as pessoas mais inesperadas. Laura ficou parada no banheiro da suíte de hóspedes, olhando para si mesma no espelho enorme que cobria toda a parede. Mal reconhecia a pessoa que olhava de volta, cabelos castanhos emaranhados e sujos, rosto pálido com olheiras profundas, roupas que cheiravam há semanas nas ruas. Francisca havia deixado toalhas macias na bancada de mármore com expressão de desaprovação silenciosa, mas Laura estava grata demais para se importar com o julgamento da governanta. A água do chuveiro era quente, deliciosamente, gloriosamente quente, e Laura ficou ali por tempo que provavelmente era desperdício criminoso de água, deixando meses de sujeira, medo e vergonha escorrerem pelo ralo. Havia shampoo caro que cheirava a lavanda, sabonete que fazia espuma abundante, e pela primeira vez em meio ano, Laura se sentiu quase humana novamente. Quando finalmente saiu, encontrou roupas limpas na cama, calça de moletom e camiseta que eram claramente muito grandes para ela, mas eram macias e quentes. Francisca deve ter deixado enquanto estava no chuveiro. Vestiu-se rapidamente e desceu para o jantar, seguindo o som de vozes e o cheiro de comida que fez seu estômago roncar dolorosamente. A sala de jantar era intimidante, mesa enorme que facilmente acomodaria 20 pessoas, lustre de cristal, janelas do chão ao teto com vista para os jardins iluminados. Henrique estava em uma das pontas, as 3 meninas em cadeirões especiais ao seu lado. Ele havia trocado o terno por roupas casuais e parecia ligeiramente menos estressado. Laura! Vem, senta, ele indicou a cadeira ao lado de Sofia, que imediatamente começou a bater nas mãos animada ao ver Laura. Ela realmente gosta de você, Henrique comentou, surpresa evidente em sua voz. Normalmente é muito reservada com estranhos. Laura sentou-se cautelosamente, ainda sentindo-se deslocada naquele ambiente de riqueza extrema. Uma empregada começou a servir o jantar, sopa cremosa de abóbora para começar, seguida de filé mignon com batatas gratinadas e legumes assados. Era mais comida do que Laura vira em semanas. Come à vontade, Henrique encorajou, notando como ela hesitava. Francisca sempre faz comida demais mesmo. Laura começou a comer devagar, tentando manter alguma dignidade mesmo que quisesse devorar tudo. A comida era incrível, cada mordida explodia com sabor que havia esquecido que comida podia ter. Enquanto comiam, observou Henrique tentando alimentar as trigêmeas. Era claramente uma batalha que travava todo dia. Emma cuspia a comida, Isabela apenas virava a cabeça recusando abrir a boca, e Sofia aceitava algumas colheradas mas sem entusiasmo. Elas sempre foram difíceis para comer? Laura perguntou. Henrique suspirou. Piorou depois que Amanda morreu. Antes, ela tinha jeito especial com elas. Cantava músicas bobas, fazia aviõezinho com a colher, transformava cada refeição em jogo. Eu não tenho esse talento.
Havia derrota pesada em sua voz. Laura hesitou, mas então ofereceu. Posso tentar? Com Sofia? Henrique pareceu surpreso, mas passou a tigela de papinha e a colher pequena. Laura pegou um pouco da comida, então fez o que sua mãe costumava fazer quando ela era pequena, criou uma vozinha boba. Oi, Sofia. Sou a colher mágica e estou procurando uma boquinha bonita para visitar. Você viu alguma por aí? Fez a colher voar em círculos, fazendo sons de avião ridículos. Sofia observava fascinada, e quando a colher se aproximou, abriu a boca automaticamente. Achei. Obrigada por deixar a colher mágica visitar. Laura fez mais sons bobos e Sofia sorriu. Realmente sorriu, com comida por toda a boca, mas era sorriso genuíno. Henrique havia parado completamente de tentar alimentar Emma e Isabela, apenas observando incrédulo. Como você? Ela nunca, meu Deus. Laura corou sob o escrutínio. Minha mãe costumava fazer isso comigo. Dizia que comida com história sempre sabe melhor. Continuou alimentando Sofia, que comeu mais naquela refeição do que provavelmente comera em dias, segundo Henrique relatou maravilhado. Emma e Isabela também estavam observando agora, claramente intrigadas pela estranha que fazia suas irmãs rir. Quer tentar com elas também? Henrique ofereceu esperançoso. Laura passou a próxima hora alimentando as 3 meninas, criando histórias elaboradas sobre colheres aventureiras, garfos corajosos, e o temível monstro da fome que precisava ser derrotado com cada mordida. Pela primeira vez em meses, segundo Henrique, as trigêmeas comeram refeição completa. Quando terminaram, todas 3 estavam visivelmente mais animadas, e Isabela até fez um som pequeno, não uma palavra, mas um ruído feliz que fez Henrique arregalar os olhos. Não acredito. Ela não faz som há semanas, ele sussurrou, emoção clara em sua voz. 8 especialistas, milhares de reais em tratamentos, e tudo o que precisava era alguém fazendo vozes bobas de colher. Laura encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. Crianças respondem a coisas simples às vezes. Atenção genuína, brincadeira, risadas. Não precisa ser complicado. Henrique olhou para ela com expressão que Laura não conseguia decifrar. Você tem jeito natural com elas. Já trabalhou com crianças antes? Laura balançou a cabeça. Não profissionalmente. Mas cuidava dos filhos dos vizinhos às vezes quando minha mãe estava viva. E ela sempre dizia que o segredo para lidar com crianças era lembrá-los que são pessoas pequenas, não objetos para gerenciar. Eles sentem quando você realmente se importa versus quando está apenas cumprindo obrigação. As palavras claramente atingiram Henrique em cheio. É o que tenho feito, não é? Apenas cumprindo obrigações. Garantindo que estejam alimentadas, limpas, seguras. Mas não me conectando realmente. Sua voz quebrou ligeiramente. Amanda era tão boa nisso. Ela sabia instintivamente o que cada uma precisava, como fazê-las felizes. E quando ela morreu, eu entrei em pânico. Não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Então contratei mais babás, mais especialistas, mais ajuda. Mas quanto mais ajuda trazia, mais distantes as meninas ficavam. Laura viu a dor real ali. Um homem que havia perdido a esposa, estava lutando para criar 3 filhas sozinho, e claramente se sentindo inadequado em ambos os aspectos. Henrique, posso perguntar? Como Amanda morreu? Ele ficou quieto por um longo momento, olhando para as 3 meninas que agora estavam ficando sonolentas em seus cadeirões. Foi 8 meses após o nascimento delas. Ela teve depressão pós-parto severa, mas escondeu de todos, especialmente de mim. Uma noite, após colocar as meninas para dormir, tomou overdose de remédios. Deixou carta dizendo que achava que éramos todos melhor sem ela, que estava falhando como mãe, que não conseguia mais lidar. Lágrimas escorriam livremente agora. Encontrei ela de manhã. Já era tarde demais. Laura sentiu lágrimas próprias escorrendo. Sinto muito. Tão muito. Henrique limpou o rosto rapidamente. O pior é que as meninas nunca vão conhecê-la realmente. Não vão lembrar do riso dela, da forma como cantava para elas, de quanto elas amava. E agora, nem falam. É como se tivessem desistido de tentar se comunicar porque a pessoa que realmente as entendia se foi. Laura entendeu então. As meninas não eram apenas teimosas ou atrasadas no desenvolvimento.
Estavam de luto à sua própria maneira, processando o trauma que mal conseguiam compreender. Elas sabem, Laura disse firmemente. No nível que importa, elas sabem que foram amadas. E vão falar novamente, quando sentirem que é seguro. Quando sentirem que alguém realmente vai ouvir. Henrique olhou para ela com esperança frágil. Você acha? Laura assentiu. Vi hoje. Sofia sorriu para mim. Isabela fez som. São pequenos passos, mas são passos. Só precisam de paciência e alguém que realmente se importa em conectar com elas. Francisca apareceu para levar as meninas para a cama, e Henrique insistiu que Laura ficasse para café após o jantar. Sentaram-se em uma sala de estar mais aconchegante do que a sala de jantar formal, e pela primeira vez, conversaram realmente. Henrique contou sobre construir seu império de investimentos, sobre conhecer Amanda na faculdade e se apaixonar imediatamente, sobre a alegria quando descobriram que teriam trigêmeas e o terror quando perceberam o quão difícil seria. Laura compartilhou sua própria história, crescer com mãe solteira que trabalhou 2 empregos para sustentá-las, perder a mãe para câncer, lutar para sobreviver sozinha, eventualmente acabar nas ruas quando tudo desmoronou. Tentei pedir ajuda, ela admitiu. Fui a abrigos, agências de serviço social, igrejas. Mas sempre havia processo longo, papelada, filas de espera. E quando você está com fome e frio agora, volte daqui a 2 semanas não ajuda muito. Henrique ouvia com atenção que Laura raramente experienciava. A maioria das pessoas olhava através dela nas ruas, fingindo que não existia. Mas Henrique realmente via ela, reconhecia sua humanidade. Laura, sei que acabamos de nos conhecer e isso vai soar completamente insano. Henrique começou hesitante, mas tenho uma proposta para você. Laura esperou, coração acelerando nervosamente. As meninas claramente gostam de você. Você tem jeito natural que eu e todas as babás que contratei não temos. E você? Precisa de lugar para ficar, trabalho estável. Ele se inclinou para a frente. E se você ficasse? Como babá das meninas? Pagaria salário competitivo, teria seu próprio quarto, todas as refeições fornecidas. E principalmente, daria às minhas filhas algo que dinheiro não pode comprar, alguém que genuinamente se importa. Laura ficou completamente sem palavras. Você está oferecendo um emprego? Moradia? Baseado em uma noite? Henrique sorriu um pouco. Sei que parece impulsivo. Mas quando você tem recursos ilimitados e já tentou tudo que especialistas caros sugerem sem sucesso, às vezes precisa confiar no instinto. E meu instinto diz que você é exatamente o que minhas filhas precisam. O que eu preciso, para ajudar a guiá-las quando claramente não sei o que estou fazendo. Laura queria aceitar imediatamente. Era literalmente respostas preces que fazia toda noite. Congelando nas ruas. Mas parte dela, a parte que fora queimada muitas vezes, hesitava. Por quê? Por que confiar em mim, uma sem-teto que conheceu há horas? Henrique foi honesto. Porque quando Sofia sorriu para você, foi a primeira alegria genuína que vi nela desde que Amanda morreu. Porque você falou com minhas filhas como pessoas, não como problemas para resolver. E porque às vezes, as melhores pessoas vêm dos lugares mais inesperados. Colocado assim, como Laura poderia recusar? Ok. Sim. Eu aceito. Obrigada. Você não faz ideia do que isso significa. Henrique estendeu a mão e eles apertaram, selando acordo que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever. Naquela noite, Laura deitou-se em cama macia pela primeira vez em 6 meses, em quarto que era maior que qualquer apartamento onde já morara, e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de medo de que fosse sonho que desapareceria de manhã. Mas quando acordou na manhã seguinte com o sol entrando pela janela enorme, tudo ainda estava lá. A cama macia, o quarto lindo, e mais importante, os sons de 3 bebês acordando no quarto ao lado. Seu novo trabalho, sua nova vida, estava começando. E pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu algo que havia quase esquecido como se sentia: esperança. Os primeiros dias foram de ajuste intenso. Laura acordava às 6 da manhã, tomava banho rápido no banheiro privativo que ainda parecia surreal ter, e ia para o quarto das trigêmeas onde Francisca já estava trocando fraldas com eficiência militar mas zero carinho. Bom dia, meninas. Laura cumprimentava animadamente, e Sofia imediatamente sorria e estendia os bracinhos.
Emma e Isabela ainda eram cautelosas, mas observavam com curiosidade crescente. Eu cuido delas a partir daqui, Laura disse gentilmente para Francisca, que bufou desaprovadora, mas saiu, claramente aliviada por passar as crianças difíceis para outra pessoa. Laura levava as meninas para a sala de jogos, um cômodo enorme cheio de brinquedos caros que pareciam ter sido comprados por alguém consultando lista de melhores brinquedos educacionais sem realmente entender o que crianças pequenas gostavam. Havia quebra-cabeças complexos para idades muito mais avançadas, instrumentos musicais de madeira que ninguém sabia tocar, e livros em 3 idiomas que as meninas não conseguiam ler. Ok, meninas, vamos fazer algo diferente hoje, Laura anunciou, sentando-se no chão tapetado. Pegou 3 caixas de papelão vazias que havia pedido para Carlos guardar da entrega de ontem. Sabem o que são isso? São castelos. Ou carros. Ou espaçonaves. Podem ser o que quisermos. As 3 meninas olhavam céticas, mas quando Laura começou a fazer sons de motor e dirigir uma caixa pelo chão, Sofia deu uma risadinha. Era som pequeno mas precioso, e fez Laura sorrir enormemente. Quer dirigir também, Sofia? Ela empurrou uma caixa em direção à menina. Sofia hesitou, então colocou as mãozinhas na caixa e a empurrou, olhando para Laura para aprovação. Isso! Você é motorista excelente. Beep beep. Laura fez sons de buzina bobos. Emma observava intensamente, então timidamente alcançou a 3ª caixa. Em 5 minutos, todas 3 estavam dirigindo suas caixas, e Isabela até fez um som que poderia ter sido tentativa de imitar a buzina de Laura. Henrique apareceu na porta vestido para trabalho, terno impecável, pasta de couro, mas parou completamente ao ver a cena. Suas filhas, que haviam estado silenciosas e retraídas por meses, estavam brincando. Realmente brincando, com sorrisos nos rostos e até alguns sons escapando. Laura, ele disse suavemente para não interromper o momento. Isso é incrível. Laura olhou para cima, corada por ter sido pega em 4 no chão fazendo sons de motor. Oh, bom dia. Desculpa, sei que parece bobo, mas... Henrique balançou a cabeça veementemente. Não é bobo. É exatamente o que elas precisavam. Eu comprei todos aqueles brinquedos caros pensando que mais dinheiro significava melhor para elas. Mas você dá 3 caixas de papelão e elas estão mais felizes do que vi em meses. Laura levantou-se, limpando as mãos na calça de moletom. Henrique havia levado ela para comprar roupas adequadas, mas ela ainda preferia conforto. Crianças pequenas não se importam com preço. Se importam com imaginação, com alguém brincando junto com elas, com sentir que podem fazer barulho e bagunça e ser amadas mesmo assim. Henrique olhou ao redor da sala de jogos perfeitamente organizada. Esta sala... Amanda estava planejando decorá-la quando as meninas fossem mais velhas. Depois que ela morreu, contratei designer profissional que fez tudo isso. Mas está muito... perfeita. Muito sem vida. Laura hesitou, mas então disse: se não se importa, posso reorganizar? Tornar mais acessível para elas? Mais bagunçada? Henrique sorriu. Faça o que achar melhor. Claramente você sabe mais sobre isso do que eu. Ele olhou para o relógio. Tenho reunião importante, mas volto para almoço. Há algo que queria discutir com você. Após Henrique sair, Laura passou a manhã transformando a sala de jogos. Moveu os brinquedos caros para prateleiras altas, trouxe coisas simples da cozinha, com permissão relutante de Francisca, panelas e colheres de pau, rolos de papel toalha vazios, potes plásticos de vários tamanhos. Criou cantinhos, área de leitura com almofadas no chão, área de música com instrumentos simples, área de arte com giz de cera grande e papel. O que acha, meninas? Melhor. As 3 observavam as mudanças com interesse óbvio, e quando Laura ofereceu panelas e colheres de pau, Sofia imediatamente começou a bater, fazendo barulho glorioso. Emma e Isabela juntaram-se, e logo tinham banda de cozinha improvisada. O som atraiu Francisca, que apareceu na porta com expressão horrorizada. O que está fazendo? Essas panelas são da cozinha. E todo esse barulho? Laura manteve-se firme. As meninas estão se expressando, fazendo sons, experimentando causa e efeito. É desenvolvimento saudável. Francisca abriu a boca para argumentar, mas Henrique havia dado autoridade total a Laura sobre as meninas, então apenas bufou e saiu murmurando sobre métodos estranhos.
Mas funcionava. Ao longo das próximas semanas, as trigêmeas transformaram-se visivelmente. Ainda não falavam palavras, mas faziam mais sons, risadas, gorjeios, tentativas de imitar barulhos que Laura fazia. Comiam melhor porque cada refeição era aventura com histórias bobas. Dormiam melhor porque Laura criara a rotina noturna gentil com músicas suaves que sua mãe cantava. Brilha, brilha estrelinha, quero ver você brilhar. Laura cantava todas as noites, segurando cada menina por turnos. E todas três se acalmavam, ouvindo a voz suave, sentindo-se seguras e amadas. Henrique observava tudo com mistura de gratidão e algo mais que Laura não conseguia identificar. Ele começou a voltar para casa mais cedo, participando da rotina noturna, aprendendo as músicas e histórias que Laura usava. Você está fazendo eu ser pai melhor, ele admitiu uma noite após colocarem as meninas para dormir. Estou apenas mostrando que funciona comigo, Laura protestou. Você é pai delas. Elas te amam. Henrique balançou a cabeça. Me amam porque sou familiar, porque providencio para elas. Mas você se conecta de jeito que não sei fazer. E estou aprendendo observando você. Foi naquela noite que Henrique finalmente discutiu o assunto que mencionara semanas atrás. Sentaram-se na sala de estar, o que havia se tornado o ritual deles, conversar após as meninas dormirem, e ele serviu o vinho que Laura inicialmente recusou. Não bebo, nunca bebi realmente, mas aceitou pequena taça por educação. Laura, há algo importante que preciso te contar sobre as meninas. Sobre por que não falam. Laura esperou, sentindo que finalmente teria peça faltante do quebra-cabeça. Henrique respirou fundo. Quando a encontrei naquela manhã, as meninas estavam acordadas em seus berços. Não sei quanto tempo estiveram ali, acordadas, com a mãe morta no quarto ao lado. Quando a ambulância chegou, quando psicólogos infantis vieram, todos disseram que bebês daquela idade não formam memórias traumáticas assim. Mas eu acho que elas sabem. De alguma forma, no nível que importa, sabem que algo terrível aconteceu naquele dia. Laura sentiu lágrimas encherem seus olhos. E você acha que pararam de falar por quê? Porque não há palavras para isso? Henrique assentiu. Especialistas dizem que é trauma. Que quando sentirem seguras novamente, começarão a se comunicar. Mas são 8 meses e nada. Até você chegar. Ele olhou diretamente para ela. Não sei o que você faz, Laura, mas elas confiam em você de forma que não confiam em mais ninguém, nem em mim. E estou grato. Tão imensamente grato. Laura não sabia o que dizer a isso. Só trato elas como pessoas. Falo com elas sobre tudo, até coisas bobas. Canto músicas da minha mãe. Deixo elas fazerem bagunça e barulho. Talvez só precisassem saber que são permitidas serem crianças bagunçadas e barulhentas e imperfeitas. Henrique sorriu tristemente. Amanda faria exatamente isso. Você me lembra ela às vezes. Não na aparência, mas na essência. No jeito que ama sem reservas. Havia algo na forma que ele disse, no jeito que olhava para Laura, que fez seu coração acelerar nervosamente. Mas antes que pudesse responder, Francisca apareceu com expressão preocupada. Senhor Henrique, Isabela está chorando. Não consigo acalmá-la. Ambos correram para o quarto das meninas. Isabela estava de pé no berço, lágrimas escorrendo, soluçando silenciosamente de forma que partia o coração. Sofia e Emma também estavam acordadas mas quietas, observando a irmã com preocupação. Isa, querida, o que foi? Laura aproximou-se devagar, estendendo os braços. Isabela imediatamente alcançou ela, agarrando-se desesperadamente. Laura a tirou do berço e embalou-a, fazendo sons suaves. Está tudo bem. Você está segura. Estou aqui. Papai está aqui. Você está segura. E então, algo milagroso aconteceu. Isabela, ainda chorando, encostou-se no ombro de Laura e sussurrou tão suave que quase perderam. Má. Não era palavra completa. Mas era tentativa. Era comunicação. Era progresso. Henrique ficou completamente imóvel, lágrimas imediatamente enchendo seus olhos. Ela tentou falar. Laura, ela tentou falar. Laura também estava chorando, abraçando Isabela com força. Eu sei, querida. Eu sei.
Você é tão corajosa. Tão corajosa. Passaram a próxima hora acalmando Isabela até ela finalmente adormecer novamente nos braços de Laura. Quando a colocaram de volta no berço, Henrique puxou Laura para um abraço súbito. Obrigado. Por tudo. Por trazer minhas filhas de volta para mim. Ele parou, claramente emocionado demais para continuar. Laura retribuiu o abraço, sentindo algo mudar entre eles naquele momento. Algo que ia além de empregador e empregada, além de pai agradecido e babá dedicada. Algo que ambos ainda tinham medo de nomear, mas estava crescendo indubitavelmente. Quando se separaram, havia tensão estranha no ar. Devíamos dormir, Laura disse nervosamente. Henrique concordou, mas nenhum se moveu por um longo momento, apenas olhando um para o outro sob a luz suave do abajur do quarto das meninas. Finalmente, Henrique quebrou o contato visual e saiu primeiro. Laura ficou ali mais alguns minutos, checando cada menina, assegurando-se que todas dormiam pacificamente. Mas sua mente não estava nas crianças. Estava no homem que lentamente, sem ela perceber, havia começado a significar muito mais do que apenas empregador. E isso, Laura sabia, poderia complicar tudo. 3 meses haviam passado desde que Laura chegara à mansão, e a transformação era inegável. As trigêmeas agora faziam sons regularmente, não palavras completas ainda, mas sílabas, tentativas de comunicação, até algumas risadas altas e genuínas que enchiam a casa de vida que faltara por tanto tempo. Sofia havia dito Lala claramente uma manhã, apontando para Laura, e todos celebraram como se tivesse curado o câncer. Emma havia começado a tentar cantar junto quando Laura fazia músicas, suas lalalas desafinadas mas adoráveis. E Isabela, sempre a mais quieta, havia dito mamá várias vezes mais, embora Laura e Henrique não tivessem certeza se ela estava tentando dizer mamãe ou apenas fazendo sons. Francisca até havia suavizado ligeiramente, admitindo relutantemente que a moça tem jeito com as crianças. Carlos, o motorista, tornou-se aliado completo, frequentemente trazendo pequenos presentes para as meninas, pedras bonitas que encontrava, folhas coloridas de outono, uma vez até um gatinho de pelúcia que Sofia adotou como tesouro mais precioso. Mas a mudança mais significativa era entre Laura e Henrique. A formalidade inicial havia desaparecido completamente. Jantavam juntos todas as noites após as meninas dormirem, conversando por horas sobre tudo e nada, seus sonhos, medos, memórias de infância, opiniões sobre filmes e música. Laura aprendeu que Henrique havia perdido os próprios pais jovem, construído seu império sozinho, conheceu Amanda em momento de vida onde havia desistido de encontrar amor verdadeiro. Henrique descobriu que Laura sempre sonhara ser professora mas não teve dinheiro para a faculdade, que amava ler poesia mas nunca mostrava para ninguém, que tinha talento natural para desenhar que nunca perseguira. Você deveria voltar a estudar, Henrique disse uma noite. Posso pagar. Faculdade, o que quiser. Laura balançou a cabeça imediatamente. Não quero caridade. Já está me dando teto, comida, salário. Não posso pedir mais. Henrique inclinou-se para frente, intenso. Não é caridade. É investimento. Você claramente tem dom para trabalhar com crianças. Imagina quantas outras crianças poderia ajudar com educação formal. E egoisticamente, gostaria que ficasse. As meninas. Elas precisam de você. Eu preciso de você. A última parte foi dita tão suave que Laura quase não ouviu. Quase. O silêncio que seguiu foi carregado. Finalmente Laura disse, Henrique, você sabe que não posso ficar para sempre, certo? Quer dizer, as meninas vão crescer, eventualmente não vão precisar de babá em tempo integral. Henrique interrompeu. E se não fosse sobre as meninas? E se fosse sobre nós? Laura sentiu o coração disparar. Henrique, não podemos. Você é meu empregador. Eu sou sua empregada. Isso seria. Henrique levantou-se, caminhando até a janela que dava para os jardins iluminados. Sei de todos os motivos pelos quais é complicado. Diferença de classe, de dinheiro, a situação de trabalho. Mas Laura, nos últimos 3 meses, tenho sido mais feliz do que fui desde que Amanda morreu. E não é só porque as meninas estão melhorando. É porque de você. Laura também se levantou, nervosa demais para ficar sentada. Henrique, isso é apenas gratidão. Proximidade. Você está vulnerável e eu estou aqui. Henrique virou-se,
cruzando a sala em 3 passadas até estar parado bem na frente dela. Não me diga o que estou sentindo. Sei exatamente o que é. Estou me apaixonando por você, Laura. Pela forma como ama minhas filhas como se fossem suas. Pela forma como canta enquanto lava a louça. Pela forma como seu rosto inteiro se ilumina quando Sofia consegue algo novo. Pela sua força, sua gentileza, sua recusa em ser quebrada por tudo que passou. Laura estava tremendo agora, lágrimas enchendo seus olhos. Não pode se apaixonar por mim. Você nem me conhece realmente. Eu sou ninguém. Você é milionário e eu era literalmente sem teto há 3 meses. Henrique gentilmente limpou uma lágrima que escapou. Você não é ninguém. É a mulher que salvou minhas filhas. Que me salvou de me afogar em culpa e dor. Que trouxe luz de volta para esta casa. Ele hesitou, então. Mas se você não sente mesmo, se para você sou apenas empregador, diga e nunca mais toco no assunto. Mas se há até chance de que sente algo também. Laura não deixou ele terminar. Puxou-o para um beijo que era desesperado e terno e assustador e perfeito ao mesmo tempo. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Estou aterrorizada, Laura sussurrou. De que isso seja erro. De que vou perder tudo que ganhei. De que suas filhas vão se machucar se não funcionar. Henrique encostou a testa na dela. Também estou aterrorizado. De estar traindo memória de Amanda. De estragar isso. De você perceber que merece melhor que viúvo quebrado com 3 filhas pequenas. Laura riu através das lágrimas. Você é idiota se acha que há alguém melhor que você. Beijaram-se de novo, e dessa vez foi mais lento, explorando, prometendo. Quando finalmente se separaram, Henrique perguntou. E agora? Laura pensou. Agora. Vamos devagar. Não muda nada imediatamente. Ainda sou babá das meninas, isso vem primeiro. Mas podemos ver aonde isso vai. Henrique concordou. Devagar. Posso fazer devagar. Mas o universo tinha outros planos. Na manhã seguinte, Laura acordou com batidas urgentes na porta. Laura! Laura, preciso de você. Era a voz de Henrique, carregada de pânico. Ela pulou da cama, vestindo o roupão às pressas e abrindo a porta. Henrique estava ali em pijama, cabelos bagunçados, segurando Isabela que estava claramente doente, rosto vermelho de febre, corpo mole. Ela está queimando. Termômetro marcou 39 graus. Já liguei para o pediatra, mas ele só pode vir daqui a 2 horas e... Laura imediatamente pegou Isabela, sentindo o calor irradiar do corpo pequeno. Ok, vamos baixar essa febre primeiro. Preciso de toalhas úmidas, remédio infantil para febre se tiver, e banheira com água morna, não fria. Henrique correu para pegar os itens enquanto Laura levava Isabela para o banheiro principal. Sofia e Emma estavam acordadas em seus berços, choramingando preocupadas com a irmã. Francisca, pode cuidar de Sofia e Emma? Isabela precisa de atenção urgente. Laura gritou, e pela primeira vez, Francisca respondeu sem hesitação ou reclamação. Nos próximos 30 minutos, Laura e Henrique trabalharam em equipe perfeita, ela acalmando Isabela na banheira morna enquanto Henrique segurava toalhas úmidas, dando remédio para a febre em doses cuidadosas, fazendo sons suaves para manter a menina calma. Você é boa nisso, Henrique comentou, observando como Laura manejava a situação com calma que ele definitivamente não sentia. Minha mãe ficou doente muito antes de morrer. Aprendi a cuidar dela. Laura respondeu, olhos nunca saindo de Isabela. Gradualmente, a febre começou a baixar. Quando o pediatra finalmente chegou, Isabela já estava dormindo mais confortavelmente, temperatura caindo para 37,5. Parece ser apenas virose comum, Dr. Moura diagnosticou após examinar Isabela. Vocês fizeram exatamente certo com banho morno e antitérmico. Ela vai ficar bem em alguns dias. Quando o médico saiu, Henrique desmoronou no sofá, adrenalina finalmente baixando. Meu Deus! Pensei. Quando a vi tão quente, pensei no pior. Pensei que estava perdendo outra pessoa que amo. Laura sentou-se ao lado dele, pegando sua mão. Ela está bem. Você está bem. Todos estão bem. Henrique puxou-a para um abraço apertado. Não sei o que faria sem você. Quando Amanda morreu, jurei que nunca mais dependeria de alguém assim.
Mas você se tornou essencial. Para as meninas, para mim. E isso me aterroriza. Laura entendeu perfeitamente. Me aterroriza também. Porque pela primeira vez em anos, tenho algo a perder. Antes, quando estava nas ruas, não tinha nada. Nada podia ser tirado porque não havia nada lá. Mas agora tenho tudo. Você, as meninas, esta vida. E a ideia de perder é paralisante. Ficaram abraçados por um longo tempo, dois sobreviventes de tragédias diferentes encontrando conforto um no outro. Mas o momento foi interrompido por Francisca. Senhor Henrique, tem visita. Sua sogra está aqui. Henrique ficou tenso imediatamente. Mãe de Amanda? Ela ligou. Francisca balançou a cabeça. Apenas apareceu. Diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Henrique levantou-se, soltando Laura relutantemente. Isso não vai ser bom. Ela culpa mim pela morte de Amanda. Não falamos desde o funeral. Laura apertou sua mão encorajadoramente. Quer que fique? Henrique balançou a cabeça. Não. Isso é algo que preciso fazer sozinho. Mas cuida de Isabela. Laura concordou, voltando para o quarto das meninas enquanto Henrique ia enfrentar o fantasma do passado que aparecerá sem aviso. A confrontação que seguiu mudaria tudo. Henrique encontrou Beatriz Moreira na sala de estar formal, mulher de 60 anos, elegantemente vestida de preto como ainda estivesse de luto, expressão dura que ele lembrava do funeral. Beatriz. Que surpresa! Sua voz era cuidadosamente neutra. Henrique. Ela o cumprimentou friamente. Vim porque ouvi rumores. Sobre você ter companhia. Uma mulher jovem morando aqui. Com minhas netas. Henrique sentiu raiva imediata. Você não tem direito de vir aqui. Fazendo acusações. Laura é babá das meninas. Empregada. Beatriz levantou uma sobrancelha. Empregada que mora aqui? Que claramente tem acesso a você e às crianças em todos os momentos. Henrique, não sou idiota. Posso ver o que está acontecendo. Henrique cruzou os braços. E o que exatamente acha que está acontecendo? Beatriz levantou-se, aproximando-se. Acho que minha filha está morta há menos de um ano e você já a substituiu. Com alguém claramente inadequado. E estou aqui para avisar, se tentar formalizar essa situação, vou lutar pela custódia das minhas netas. Não vou deixar você desonrar memória da Amanda assim. Henrique viu vermelho. Sair. Agora. Antes que diga algo de que me arrependa. Mas Beatriz não estava terminada. Amanda me ligou. Na noite antes de morrer. Disse que você estava sempre trabalhando, nunca presente, que ela estava se afogando e você nem notava. Você matou minha filha com sua negligência. E agora quer trazer outra mulher para criar minhas netas? Sobre meu cadáver. Henrique estava tremendo de raiva. Você não sabe nada sobre o que Amanda e eu passamos. Sobre quanto lutei para salvá-la. E quanto a Laura, ela fez mais pelas minhas filhas em 3 meses do que você fez a vida inteira delas. Beatriz sorriu friamente. Então admite. Ela é mais que empregada. Henrique percebeu tarde demais a armadilha. Saia da minha casa. Agora. Beatriz caminhou até a porta, então virou-se. Você vai ouvir de meus advogados. Vou fazer o que for necessário para proteger essas meninas de suas escolhas egoístas. E saiu, deixando Henrique em ruínas. Quando Laura desceu para ver o que havia acontecido, encontrou Henrique sentado com cabeça nas mãos. O que foi? O que ela disse? Henrique contou tudo. Quando terminou, Laura estava pálida. Ela vai processar pela custódia? Pode fazer isso. Henrique assentiu miseravelmente. Pode tentar. E com recursos que tem, pode tornar muito difícil. Especialmente se pintar você como... Como? Laura terminou por ele. Como intrusa inadequada que seduziu viúvo vulnerável meses após a esposa morrer. Colocado assim, soava terrível. Talvez eu devesse ir, Laura disse, embora partisse seu coração. Se minha presença coloca as meninas em risco. Henrique levantou-se bruscamente. Não vai. As meninas precisam de você. Eu preciso de você.
Não vou deixar Beatriz ditar nossas vidas com ameaças. Mas enquanto dizia isso, ambos sabiam que a felicidade frágil que haviam começado a construir estava sob ataque. E a batalha que estava por vir testaria tudo. Os 2 meses seguintes foram os mais difíceis que qualquer um deles havia enfrentado. Os advogados de Beatriz entraram com petição formal pela custódia das trigêmeas, citando o ambiente inadequado e influência questionável. Henrique contratou a melhor equipe legal que dinheiro podia comprar, mas eles foram honestos sobre as chances. Senhor Henrique, o problema é timing, explicou doutora Carla Ribeiro, sua advogada principal. Sua esposa morreu há apenas 10 meses. Você contratou Laura 3 meses atrás. Para um juiz conservador, pode parecer precipitado. Especialmente com a sogra argumentando que as meninas precisam de estabilidade, não de mudanças constantes. Laura havia se oferecido para sair múltiplas vezes, mas Henrique recusava cada vez com mais veemência. Se você sair, Beatriz vence. E mais importante, as meninas perdem. Sofia, Emma e Isabela finalmente estão progredindo. Estão fazendo sons, tentando se comunicar, sorrindo. Tirar você agora seria traumático. Era verdade. As trigêmeas haviam desenvolvido apego profundo a Laura. Sofia chorava quando Laura saía do quarto até por minutos. Emma havia começado a dizer Lala claramente quando queria Laura. E Isabela, sempre a mais reservada, segurava a mão de Laura durante todo o dia, como se tivesse medo que desaparecesse. Mas e se o juiz decidir contra nós? Laura perguntou uma noite, quando a pressão estava particularmente pesada. E se perder suas filhas por minha causa? Henrique pegou seu rosto entre as mãos. Então lutamos. Apelamos. Fazemos o que for necessário. Mas não te perco também. Já perdi Amanda. Não vou perder você ou minhas filhas sem lutar com tudo que tenho. A audiência de custódia foi marcada para julho, 6 semanas após a petição inicial. Nesse meio tempo, assistentes sociais vieram inspecionar a casa, entrevistar Henrique e Laura separadamente, até observar as interações das meninas com ambos. Dona Laura, uma das assistentes sociais, Senhora Rodrigues, uma mulher séria de 50 anos, perguntou durante a entrevista, qual exatamente a sua relação com o Sr. Henrique? Além de profissional. Laura havia sido aconselhada por doutora Carla a ser completamente honesta. Começou como estritamente profissional. Ele me contratou para cuidar das meninas. Mas ao longo do tempo, desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Não agimos sobre eles até recentemente, e sempre mantemos apropriado na frente das crianças. Senhora Rodrigues fez anotações sem emoção visível. E você entende que alguns podem ver isso como oportunista? Mulher sem teto encontra milionário viúvo vulnerável. Laura sentiu raiva, mas manteve voz calma. Entendo como pode parecer. Mas qualquer um que passa tempo conosco vê a verdade. Amo aquelas meninas como se fossem minhas. E amo Henrique não pelo dinheiro dele, mas pelo homem que é, dedicado, amoroso, lutando para ser melhor pai todos os dias. Senhora Rodrigues a estudou. E se tiver que escolher? Entre seu relacionamento com Henrique e ficar na vida das meninas? Laura não hesitou. Escolheria as meninas. Sem dúvida. Era a resposta correta, e Senhora Rodrigues deu pequeno aceno aprovador antes de continuar a entrevista. O relatório das assistentes sociais, quando finalmente chegou, era misturado. Por um lado, elogiava o desenvolvimento impressionante das trigêmeas desde que Laura chegará. Por outro, expressava preocupações sobre a rapidez do relacionamento romântico desenvolvido em ambiente de luto. É o melhor que podíamos esperar, doutora. Carla admitiu. Eles não te condenaram, mas também não deram aprovação total. Vai depender do juiz. A semana antes da audiência, algo inesperado aconteceu. Sofia, sentada no colo de Laura durante o café da manhã, olhou diretamente para ela e disse claramente: Mamãe. A cozinha inteira congelou. Henrique, Francisca, até Carlos que estava passando, todos pararam. O que você disse, querida? Laura sussurrou, lágrimas já enchendo seus olhos. Sofia tocou o rosto de Laura com mãozinha pequena. Mamãe. Mamãe. Então Emma, não querendo ficar de fora, também disse, mamãe. E Isabela, sempre observadora, repetiu suavemente, mãe.
Laura estava soluçando agora, abraçando as 3 meninas enquanto elas a abraçavam de volta. Henrique também chorava, tirando foto rapidamente com o celular. Isso é evidência, ele disse, voz quebrada de emoção. Isso prova o quanto você significa para elas. Doutora. Carla concordou quando viram o vídeo. É poderoso. Crianças dessa idade não chamam alguém de mãe levianamente. Isso mostra apego real, conexão profunda. Vamos usar isso. Mas Beatriz e seus advogados também estavam se preparando. Na noite antes da audiência, Henrique recebeu ligação de amigo que era repórter. Henrique, achei que deveria saber. A matéria sendo preparada. Sobre você, Laura, a situação toda. Algumas publicações sensacionalistas pegaram a história e vão pintar de forma não favorável. Henrique sentiu o estômago afundar. Quão ruim! O amigo hesitou. Manchetes do tipo milionário substitui esposa morta com sem-teto. Oportunista seduz viúvo vulnerável. Você entende? Quando Henrique contou para Laura, ela ficou devastada. Não posso. Não posso fazer isso com você. Com as meninas. Minha presença está causando tudo isso. Henrique segurou-a firmemente. Laura, escuta. Pessoas vão falar não importa o que façamos. A questão é, vamos deixar o medo deles controlar nossas vidas? Ou vamos lutar pelo que sabemos ser verdade, que somos bons juntos, que as meninas estão prosperando, que construímos algo real e precioso aqui? Laura queria acreditar, mas o medo era paralisante. Francisca, de todas as pessoas, foi quem surpreendentemente forneceu apoio. Dona Laura, ela disse, batendo na porta do quarto naquela noite. Posso falar? Laura, surpresa, convidou-a a entrar. Francisca sentou-se rigidamente na beirada da cama. Sei que não fui acolhedora quando chegou. Julguei você. Mas quero que saiba, nas últimas semanas, observando toda essa situação se desenrolar, percebi algo. Aquelas meninas amam você. Verdadeiramente amam. E Senhor Henrique é mais feliz do que vi desde que Dona Amanda faleceu. Ela pegou a mão de Laura inesperadamente. Amanda era boa mulher. Mas estava sofrendo de formas que nenhum de nós entendeu até ser tarde demais. Você trouxe luz de volta para esta casa. Não deixa ninguém apagar isso. Laura abraçou a mulher mais velha, ambas chorando. Obrigada. Não sabe o quanto significa. No dia da audiência, chegaram ao tribunal como família unida. Henrique interno impecável, Laura em vestido simples mas elegante que Henrique havia insistido em comprar, e as trigêmeas em vestidos idênticos amarelos, cor favorita delas. Beatriz estava no outro lado do corredor com seus advogados, olhando para eles com mistura de dor e raiva. O juiz, Dr. Fernando Costa, era homem de 60 e poucos anos conhecido por decisões justas mas conservadoras. Ouviu ambos os lados pacientemente. Os advogados de Beatriz pintaram Laura exatamente como temiam, oportunista que aproveitou viúvo vulnerável, ambiente instável para crianças, mudanças rápidas demais após trauma. Essas meninas perderam a mãe, argumentou o Dr. Paulo Mendes, advogado principal de Beatriz. Agora estão sendo encorajadas a chamar uma estranha virtual de mamãe. Isso é apropriado? Isso honra a memória da falecida mãe? Doutora. Carla contra-argumentou apaixonadamente. O que é inapropriado é negar a essas crianças a conexão genuína que formaram. Sofia, Emma e Isabela estavam silenciosas por 8 meses. 8 meses sem falar após trauma de perder a mãe. E em 3 meses com Laura, não apenas começaram a se comunicar novamente, mas prosperaram. Isso não é oportunismo, isso é amor genuíno e cuidado que trouxe cura. Apresentaram evidência após evidência, registros médicos mostrando o progresso das meninas, testemunhos de pediatra e terapeutas, vídeo das meninas chamando Laura de mamãe, até depoimento de Francisca sobre mudança positiva na casa. Mas o momento crucial veio quando Henrique testemunhou. Vossa Excelência, ele começou, voz firme apesar das lágrimas, amo minha falecida esposa. Sempre vou amar Amanda. Ela me deu 3 filhas lindas e anos de felicidade. Mas ela se foi. E por 8 meses após sua morte, eu estava apenas sobrevivendo, não vivendo. Minhas filhas estavam definhando. Esta casa era museu ao luto. Ele olhou para Laura. E então Laura apareceu.
Não porque estava procurando o homem rico. Ela literalmente me ajudou quando minhas filhas fugiram e eu estava desesperado. E nos meses desde então, ela devolveu vida para esta casa. Minhas filhas sorriem novamente. Riem. Falam. E sim, desenvolvemos sentimentos um pelo outro. Isso torna ela má pessoa? Torna nosso lar inadequado? Ele virou-se para Beatriz. Beatriz, sei que culpa a mim pela morte de Amanda. E talvez tenha razão. Talvez eu devesse ter visto sinais, feito mais. Carrego essa culpa todos os dias. Mas destruir a família que estou tentando construir para minhas filhas não traz Amanda de volta. Apenas machuca mais pessoas inocentes. O tribunal estava completamente silencioso. Beatriz estava chorando silenciosamente. Finalmente, o juiz falou: "Vou deliberar e dar minha decisão amanhã às 10 horas. Esta audiência está suspensa." As 24 horas seguintes foram agonia. Henrique, Laura e as meninas ficaram em casa, ninguém conseguindo comer ou dormir adequadamente. Independente do que aconteça, Henrique disse naquela noite enquanto colocavam as meninas para dormir: "Quero que saiba, você mudou nossas vidas. E nada pode tirar isso." Laura beijou cada menina, sussurrando promessas que esperava poder cumprir. Na manhã seguinte, voltaram ao tribunal com corações pesados. O juiz entrou, expressão neutra impossível de ler. Após consideração cuidadosa de toda evidência e testemunhos, ele começou, e Laura sentiu que ia vomitar de ansiedade. "Decidi que a custódia permanecerá com Henrique Almeida." Laura quase desmoronou de alívio. Henrique apertou sua mão com força. Mas o juiz não havia terminado. No entanto, imponho condições. Primeira, terapia familiar contínua para garantir o bem-estar das crianças. Segunda, visitas regulares supervisionadas com a avó materna, senhora Beatriz Moreira. E terceira. Ele olhou diretamente para Laura e Henrique: "Se vocês dois decidirem formalizar seu relacionamento através de casamento ou outra união legal, deve haver período de espera razoável e notificação ao tribunal. Essas meninas sofreram trauma suficiente. Qualquer mudança adicional deve ser feita com cuidado." Era Vitória, mas com ressalvas. Mas era Vitória. Quando saíram do tribunal, Beatriz os esperava. "Henrique," ela disse, voz quebrada. Posso falar com você? Por favor." Henrique olhou para Laura, que assentiu. "Te espero no carro." Henrique e Beatriz caminharam para um canto mais privado. "Sinto muito," Beatriz começou, lágrimas escorrendo. "Fui horrível. Para você, para Laura, para todo mundo. É só que perdi minha filha. Minha única filha. E ver você seguindo em frente, sendo feliz, enquanto Amanda está morta, doeu tanto." Henrique sentiu sua própria raiva suavizar. "Beatriz, nunca vou esquecer Amanda. Mas também não posso parar de viver. E nem você pode. Essas meninas precisam conhecer a avó. Precisam ouvir histórias sobre a mãe delas. Você é conexão importante com Amanda que elas nunca terão de outra forma." Beatriz soluçou. "Elas me chamaram de mamãe. Laura, quer dizer. Vi no vídeo. E doeu porque deveria ser Amanda que elas chamassem assim." Henrique pegou as mãos dela. "Sei. Mas Laura não está substituindo Amanda. Está preenchendo buraco diferente. As meninas podem amar ambas, a memória da mãe que perderam e a mulher que está aqui cuidando delas agora. Amor não é jogo de soma zero." Beatriz finalmente assentiu. Pode ser possível estabelecermos algum tipo de relacionamento? Pelas meninas." Henrique sorriu. "Gostaria disso. Muito." Quando voltou para o carro, Laura imediatamente perguntou: "Como foi?" Henrique contou tudo. Laura ficou quieta por um momento, então disse: "Quero conhecê-la adequadamente. Beatriz. Quero ouvir sobre Amanda, aprender sobre a mãe das meninas. Se vou fazer parte da vida delas, preciso honrar a mulher que veio antes de mim." Henrique puxou-a para um beijo ali mesmo no estacionamento do tribunal, sem se importar com quem pudesse ver. "Te amo. Você sabe disso?" Laura sorriu através das lágrimas. "Eu sei. E também te amo. Você, Sofia, Emma, Isabela, vocês são minha família agora." Sofia, ouvindo seu nome, bateu no vidro da janela do carro animada.
Mamãe. Papai. Mamãe. Emma e Isabela se juntaram, fazendo barulho feliz. E ali, no estacionamento empoeirado de um tribunal, uma nova família, imperfeita, não tradicional, mas profundamente real, celebrava sua vitória e seu futuro juntos. Um ano havia passado desde a audiência de custódia, e a transformação era absoluta. As trigêmeas, agora com quase 3 anos, não apenas falavam, mas falavam, constantemente, sem parar, sobre tudo e nada. Mamãe Laura, olha! Passarinho! Sofia gritou animada, apontando pela janela. Não, é avião. Emma corrigiu, sempre a mais literal. Ambas certas. Isabela, sempre a pacificadora, mediou. Passarinho e avião. Céu tem muitas coisas. Laura ria dessas conversas diárias, maravilhada com como essas mesmas crianças que não emitiam som um ano atrás agora tinham opinião sobre tudo. Henrique e Laura haviam se casado 6 meses atrás em cerimônia íntima, apenas família próxima e amigos, incluindo Beatriz que chorou durante votos inteiros, mas foram lágrimas de alegria mista com luto. Amanda teria gostado de você, ela disse para Laura após a cerimônia. Ela sempre quis que Henrique encontrasse felicidade, mesmo que significasse seguir em frente. As duas mulheres haviam desenvolvido relacionamento respeitoso, até afetuoso. Beatriz visitava quinzenalmente, trazendo álbuns de fotos e contando histórias sobre Amanda para as meninas. Sua mamãe Amanda amava amarelo, ela dizia, apontando fotos. Por isso vocês sempre usam amarelo. Papai escolheu por causa dela. As meninas ouviam fascinadas essas histórias sobre a mãe que nunca conheceram adequadamente, e Laura encorajava cada visita, cada memória compartilhada. Elas precisam conhecer de onde vieram, Laura dizia para Henrique. Amanda é parte delas tanto quanto nós somos. Laura também havia voltado a estudar, matriculada em faculdade de pedagogia que Henrique insistiu em pagar, é investimento na nossa família, não caridade. Estudava à noite enquanto Henrique cuidava das meninas, uma inversão de papéis que ambos apreciavam. Papai faz vozes bobas também agora. Emma relatou orgulhosa. Conta história sobre pato que perdeu sapato. Henrique havia aprendido tanto observando Laura. Não era mais pai distante focado apenas em providenciar material. Era presente, envolvido, brincando no chão e ficando coberto de tinta quando faziam arte. A mansão havia se transformado também. Não mais museu estéril, mas lar verdadeiro, brinquedos espalhados, desenhos das meninas nas paredes da geladeira, fotos de família por toda parte, incluindo algumas de Amanda, honrando memória. Francisca havia suavizado completamente, agora referindo-se a Laura como Dona Laura com respeito genuíno. Carlos continuava trazendo pequenos tesouros para as meninas, que o adoravam. Um sábado especial de setembro, Laura tinha surpresa planejada. Havia conseguido rastrear a antiga professora de Amanda, Dona Vera, que agora dirigia pequena creche em bairro carente de Porto Alegre. Dona Vera dedicou vida inteira a crianças necessitadas, Laura explicou para Henrique durante café da manhã. E estava lutando para manter creche aberta por falta de fundos. Pensei. Talvez pudéssemos ajudar? Em honra a Amanda. Henrique ficou emocionado. É a ideia perfeita. O que tem em mente? Laura havia pensado em tudo. Que tal se estabelecermos fundo permanente? Em nome de Amanda. Para garantir que creche tenha recursos para continuar ajudando crianças. E talvez quando as meninas ficarem mais velhas, possam visitar, ajudar. Aprender sobre dar de volta. Henrique puxou-a para um beijo. Você é incrível. Como tive sorte de te encontrar. Laura revirou os olhos, mas sorriu. Tecnicamente, suas filhas fugitivas me encontraram. Agradeça a Sofia, Emma e Isabela. Naquela tarde, visitaram a creche Esperança Viva onde Dona Vera trabalhava. Era lugar humilde mas cheio de amor, 20 crianças de várias idades, paredes pintadas com murais alegres feitos por voluntários, brinquedos doados mas bem cuidados. Dona Vera. Laura chamou ao entrar. Uma senhora de 70 e poucos anos virou-se, cabelos brancos, olhos gentis atrás de óculos espessos, sorriso que iluminava o rosto inteiro. Sim. Oh! Vocês devem ser a família que ligou. As trigêmeas imediatamente ficaram fascinadas pelas outras crianças, especialmente grupo de 3 meninas brincando com bonecas no canto. Também são trigêmeas. Sofia exclamou. Como nós?
Sim, querida, Dona Vera confirmou. Júlia, Helena e Marina. Também têm 2 anos e meio. Mas infelizmente, sua mãe não pode mais cuidar delas, está hospitalizada com câncer terminal. Estou cuidando enquanto procuramos família adotiva que aceite ficar com as 3 juntas. A semelhança com a própria história de Laura, perdendo a mãe para câncer, atingiu forte. Olhou para Henrique, vendo o mesmo pensamento refletido em seus olhos. Dona Vera, Henrique disse lentamente, posso perguntar, quanto tempo tem para encontrar família? Antes que sejam separadas. Dona Vera suspirou pesadamente. 2 meses talvez. Depois disso, serviço social provavelmente vai colocá-las em lares separados. É muito raro famílias quererem adotar 3 de uma vez. Laura ajoelhou-se para ficar na altura das 3 meninas. Elas eram lindas, cabelos escuros cacheados, olhos castanhos grandes, roupinhas simples mas limpas. Oi. Eu sou Laura. Qual o seu nome? Uma delas, Júlia, pelo crachá, olhou timidamente. Júlia. Essas são minhas irmãs Helena e Marina. Temos que ficar juntas. Mamãe disse. Laura sentiu o coração partir. Claro que tem. Irmãs ficam juntas. Quando saíram da creche 1 hora depois, tendo doado quantia generosa imediatamente e estabelecido fundo permanente em nome de Amanda, nenhum deles falou durante todo o caminho de volta. Finalmente, em casa, após colocarem Sofia, Emma e Isabela para dormir, sentaram-se na sala com taças de vinho. Você está pensando o mesmo que eu? Henrique finalmente perguntou. Laura assentiu. Júlia, Helena e Marina. Elas precisam de família. E nós temos espaço, recursos, amor. Henrique recostou-se, processando. Seria loucura. 6 filhas. 6. Menores de 3 anos. Você acabou de começar faculdade. Laura interrompeu. Também seria incrível. Sofia, Emma e Isabela teriam irmãs da mesma idade. Júlia, Helena e Marina ficariam juntas. E nós poderíamos dar a elas o que Amanda teria querido dar, uma família cheia de amor. Henrique olhou para ela por um longo momento. Você tem certeza? Isso mudaria tudo. Não mais viagens espontâneas, não mais tranquilidade, seria caos constante por anos. Laura sorriu. Quando conheci você, estava dormindo em beco, sem nada além de mochila surrada. Você me deu família, lar, propósito. Como não poderia querer passar isso adiante? Henrique puxou-a para o colo dele. Te amo. Tanto. E sim, vamos fazer isso. Vamos trazer Júlia, Helena e Marina para casa. O processo de adoção levou 4 meses, papelada interminável, entrevistas, inspeções. Mas finalmente, em janeiro frio, 3 meninas nervosas com malas pequenas entraram na mansão. Sofia, Emma e Isabela estavam esperando animadas. Irmãs novas. Sofia gritou, correndo para elas. Vem, vamos mostrar quarto. Nos meses seguintes, houve desafios. Júlia, Helena e Marina carregavam o próprio trauma, perder a mãe, instabilidade, medo de separação. Mas lentamente, com paciência e amor, começaram a florescer. Mamãe Laura? Júlia perguntou uma noite antes de dormir, 3 meses após chegarem. Posso te chamar só de mamãe? Ou preciso sempre dizer mamãe Laura? Laura sentiu lágrimas encherem olhos. Pode me chamar do que quiser, querida. Contanto que saiba que te amo tanto quanto amo Sofia, Emma e Isabela. Júlia abraçou-a com força. Te amo também. Você e papai Henrique. Obrigada por não nos separar. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Henrique, ouvindo o monitor de bebê transmitindo respiração suave de 6 meninas dormindo, Laura refletiu sobre jornada incrível. De sem-teto desesperada a mãe de 6, esposa amada, estudante universitária. No que está pensando? Henrique perguntou sonolento. Em como 1 ano atrás, 3 bebês que não falavam fugiram e me encontraram em beco. E como aquele momento mudou todas nossas vidas. Henrique puxou-a mais perto. Não foi acidente. Foi destino. Você era exatamente o que precisávamos exatamente quando precisávamos. Laura sorriu no escuro. Ou talvez Sofia, Emma e Isabela eram exatamente o que eu precisava.
Engraçado como funciona. Do quarto das meninas, ouviram voz sonolenta. Mamãe. Papai. Posso dormir com vocês? Era Sofia, provavelmente teve pesadelo. Claro, amor. Vem, Laura respondeu. Em minutos, tinha Sofia enrolada entre eles. Então Emma acordou, também querendo vir. Depois Isabela. Eventualmente todas 6 estavam espremidas na cama king size, bagunça de cobertores e membros pequenos e muito amor. Essa é nossa vida agora, Henrique sussurrou, rindo baixo. Nunca mais vamos dormir sozinhos. Laura beijou cada cabeça que conseguiu alcançar. Não trocaria por nada. E enquanto 6 meninas dormiam seguras cercadas por pais que as amavam incondicionalmente, Laura pensou em Amanda, a mulher que nunca conheceu mas que inadvertidamente deu início a tudo isso. Obrigada, ela sussurrou para o universo. Por suas filhas. Por Henrique. Por me dar família quando achei que sempre estaria sozinha. Vou honrar sua memória amando essas meninas com tudo que tenho. Prometo. E era a promessa que manteria cada dia pelo resto da vida.